Então vamos começar nossa live, galera. Boa noite. Para quem tá aqui e não me conhece, eu sou a Dani Demichili, micropigmentadora e instrutora no mercado de micropigmentação. Trabalho com isso há 15 anos, dentro desse universo de sobrancelha, design, micro e tudo mais. Sou instrutora há mais ou menos 7 anos. E é isso, hoje a nossa live a gente vai falar como não errar na escolha do pigmento. Eu vou tentar simplificar nessa live, tentar não dificultar muito a vida dos profissionais com relação à escolha de pigmento, tá? Porque se você for fazer um estudo profundo de colorimetria, para quem está iniciando, às vezes confunde um pouco a cabeça. Então eu vou tentar clarear e trazer de um jeito muito simples como não errar na escolha do pigmento. Deixando claro que essa não é uma aula de colorimetria completa, tá? Eu não vou falar de cores primárias, secundárias, eu vou falar as cores bases no momento de você escolher a cor ideal para sua cliente. No momento do atendimento, como facilitar essa escolha. Então eu vou tentar explicar de um jeito muito claro e de fácil entendimento, tá bom? Então, vamos lá, eu separei aqui um kit para mostrar para vocês. Eu separei 4 cores de pigmentos. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu separei 4 cores porque eu acredito que com 4 cores, ó, eu acredito que com 4 cores você consegue atender todas as suas clientes de sobrancelha, tá? Aqui eu não tenho pigmento para delineador de olhos, nem para lábios, nem para outras técnicas. Para sobrancelha, eu acredito que 4 cores é o suficiente para você atender todas as tonalidades, fototipos de pele, cores de pelo e etc, tá? Então, vou também mostrar pra vocês, deixa eu organizar aqui, porque eu deixei já colocadinho os pigmentos nos potinhos. Eu deixei aqui pronto também pra mostrar pra vocês. Uma coisa que eu sugiro vocês fazerem é o que eu vou fazer também agora aqui, até misturando essas 4 e mostrando, mas essas são as 4 cores bases. E eu quero dar também, meu baby, eu quero dar também a dica dos profissionais fazerem uma saturação dessa daqui com pigmento, tá? Uma demonstração do pigmento. Vocês peguem o pigmento de vocês, isso ajuda muito na hora de escolher e conhecer cada pigmento. Pega o pigmento, pega cotonete, potinho, uma folha de sulfite e dilui, vai conhecendo os pigmentos. Por exemplo, nesses 4 aqui, quando eu saturei eles na folha, eu já entendo qual pigmento tem mais. Vai mais para cor quente, mais para cor fria. Qual pigmento tem mais vermelho, qual pigmento tem mais verde. Só de saturar, você sozinha já consegue descobrir isso, tá bom? Agora eu vou explicar como escolher e como fazer as misturas. A escolha ideal para cada tipo de pele, tá? Ó, deixa eu só falar pra vocês o que eu fiz aqui nessa folha. Mostrar pra vocês que aqui, ó, eu tenho o pigmento mais escuro, que seria um castanho escuro. Deixa eu ver esse aqui, ó. E vocês percebem que ele é um castanho escuro frio. Ele não tem muito vermelho. Então, esse seria esse primeiro pigmento aqui. Eu falei pra vocês que eu separei 4 cores. Esse primeiro aqui seria um castanho escuro frio. Esse segundo seria um castanho médio quente. Esse aqui, mais avermelhado. Essa cor aqui seria um castanho claro quente e um castanho claro ou um louro frio. Essas são as 4 cores que, misturadas ou não, você pode atender todos os fototipos de pele. Todos os tons de pelo, tons de pele, todas as clientes você consegue atender com esses 4 aqui, tá bom? Exceto ruiva, que é muito específico, que aí você tem que ter um pigmento um pouco mais alaranjado. Ou você misturar com um desses 2 aqui, uma pontinha de laranja, também pode ser. Para você ter um pigmento específico para ruiva. Mas pele negra você pode usar um castanho escuro sozinho. Uma pele morena você pode usar, dependendo do tom do pelo dela, você pode usar o castanho escuro com um castanho médio. E aqui, na casa de castanho claro e loiro, você pode trabalhar na proporção, usando eles juntos ou separados. Se você tem um pelo mais frio ou mais quente. Agora eu vou mostrar pra vocês como saturar e como fazer as misturas e os diferentes tons que vocês podem chegar usando 4 cores. Só 4 cores. Então chega de comprar aquela infinidade de cores, porque hoje em dia no mercado tem cores, pigmentos que já vêm prontos. Por exemplo, você pode comprar
diversos tons de castanhos que seriam esses aqui misturados. Você pode ter um castanho já prontinho, a mistura desse e desse que vai resultar num outro tom, a mistura desse e desse que vai resultar num outro tom. Você pode ainda ter uma proporção maior desse com uma gotinha desse que vai resultar num outro tom. Você pode ter 10 tons de pigmentos prontos ou você pode trabalhar com 4 cores e aprender a só misturar elas e chegar no tom que você precisa, tá? Então, basicamente é isso que a gente vai ensinar na aula de hoje. Falando de novo, para quem não tava no início, que eu falei, não vai ser uma live completa de colorimetria, mas eu vou ensinar, simplificar a escolha do pigmento e facilitar a vida do profissional na hora de definir, tá? Amenizar a possibilidade de erros na hora de escolher um pigmento. Então, vamos lá. Esse aqui eu deixei pronto, mas eu vou fazer agora junto com vocês e mostrar como a mistura desses 4 vai dando tons diferentes, só mudando a proporção de cada um. E eu sugiro muito que todos os profissionais de micropigmentação brinquem com seus pigmentos, tá? Hoje eu trouxe aqui uma marca específica de pigmento, que eu quero até mostrar. Essa aqui, a RB Colors. RB me patrocina, inclusive, né? Porque eu não tenho patrocínio e tô aqui fazendo merchan pra eles. Não ganho nada pra falar dessa marca. Eu escolhi trazer ela hoje porque é uma marca que já vem pronta a questão da proporção de verde, vermelho, laranja, azul. Você não vai ter o perigo de usar um pigmento frio numa pele fria e ele ficar azulado, esverdeado ou acinzentado, porque eles têm proporções boas que facilitam a nossa vida. A gente não precisa pegar um verde e colocar num pigmento que tem muito vermelho para evitar dele ficar super aquecido numa pele quente, por exemplo. Então, eu trabalho com outras marcas de pigmento também, além dessa, mas no vídeo de quinta-feira no canal no YouTube vai ter resenha dos meus pigmentos, e aí eu vou falar mais sobre outras marcas que eu trabalho também, que eu gosto, diferentes tipos de pigmentos orgânicos e inorgânicos, porque a live de hoje é para falar sobre a escolha do tom, né? Mas na quinta-feira vai ter um vídeo muito legal no canal no YouTube, que eu vou falar sobre as outras marcas que eu uso também. Hoje eu trouxe essa porque eu acho que, como ela já vem misturada, é muito fácil de trabalhar e de definir a escolha ali na hora. É uma marca um pouquinho mais cara do que muitas marcas hoje no mercado, existem marcas mais baratas, mas eu gosto muito também da fixação desse pigmento aqui, tá? Então, vamos lá, vamos pra mistura aqui direto. Eu deixei já os potinhos aqui pronto com a cor de cada pigmento. Então, vamos saturar agora para vocês verem o castanho escuro, que nessa marca aqui ele tem o nome de Jambo. Ele seria um castanho bem escuro, não chega a ser preto, não é o black. Ele é um castanho escuro que pode ser usado puro em pele negra. Existe castanho mais escuro do que esse ainda, que é quase um preto. Esse é um marrom. Pode ser usado em pele negra ou pode ser usado em pele morena com um pelo muito escuro, sozinho. Só que ele é um pigmento bem frio, esse aqui. Então, se a pessoa não quer um tom muito frio, a pele é fria e você quer levemente um fundo de marrom, você pode misturar ele com o próximo, que seria o castanho médio, que é quente. Que ele tem leva o nome de Universal, dentro dessa marca aqui, tá? Então, deixa eu mostrar. Vou escrever aqui para vocês acompanharem aí. Vamos saturar primeiro o castanho escuro, que é um pigmento frio. Esse aqui. Então, eu deixei já prontinho aqui e vou saturar para vocês verem. Quando vocês forem fazer em casa esse daqui, suja a pontinha do cotonete no seu potinho. 2 gotinhas você consegue brincar à vontade, tá? Suja a pontinha do cotonete. E daí você vai fazer o quê? Você vai começar passando o excesso aqui e vai descendo o restinho do cotonete. Assim você consegue ter uma ideia da variação de tom com um único pigmento. Então vamos lá, vou mostrar isso aqui pra vocês. Benício tá de fundo ali querendo participar da live, vocês estão ouvindo, né? Né, filho? Então, ó, aqui é meu lixinho esse copinho, tá? Já eu jogo, vou conseguir usar essa outra ponta. Então, ó, eu saturei aqui o castanho escuro, que seria o Jambo,
que é frio. Vocês percebem que ele não é avermelhado, apesar de ser marrom. Vocês vão perceber mais isso quando eu colocar o quente aqui do lado. Mas olha a variação desse pigmento, a variação de tom que ele pode chegar, ó. Ele, numa camada muito concentrada, ele pode ficar bem escuro. Se você usar ele de uma forma muito leve na pele, fazendo um shadow, dando um pixel bem levinho, ele pode chegar até nesse tom aqui, ó. Aí você vê a variação de tom que a gente consegue alcançar com o mesmo pigmento. Isso que é legal. Então, se você tem um pelo castanho escuro, uma pele morena, você escolhe se você quer saturar mais, médio, menos, e você consegue brincar com um único pigmento, porque como eu falei, ele já vem misturado, prontinho. Então, ele tem aqui uma mistura de vermelho, de verde, de preto, de azul, entenderam? Então, ele próprio você já consegue ter uma variação de tom. Por isso que às vezes eu faço um procedimento de fio a fio com sombra, da minha técnica Effect Brow, onde eu não faço marcação oscilando de uma técnica para outra. Às vezes com o mesmo pigmento eu consigo 2 tons. Eu não troco de pigmento, às vezes eu troco. Às vezes com uma única cor eu consigo ter ela mais carregada aqui, mais marrom aqui, mais escurinha no final. Consigo dar nuances diferentes. Diferentes nuances no mesmo procedimento com um único pigmento. Mudando apenas o peso da minha mão, a técnica, o movimento, a altura da agulha. Tudo isso interfere, mas é assunto para uma outra live, né? Então, agora vamos saturar o castanho médio, que seria um quente. Eu vou colocar ele aqui do lado desse pigmento frio e vocês vão ver o quanto esse pigmento é frio, agora com um quente do lado. Vou escrever aqui, pra gente não se perder. Castanho médio quente. Nessa marca da RB, o castanho médio, que eu considero quente... Gente, existe um monte de cor, tá? Como eu falei. Mas eu, com essas 4 aqui, consigo atender todo mundo. Então, o que eu tô mostrando pra vocês é que 4 cores, se você souber usar e fazer as misturas direitinho, você consegue atender um montão de gente, tá? Ela leva o nome, nessa marca, de Universal. Esse castanho médio quente que eu considero. Ele leva Universal porque eu acredito que seja o pigmento mais coringa. Que ele dá para tons médios, tons escuros. Ele é quente, então se a pessoa não quer nada de nuance avermelhada, você pode colocar um pouquinho do Jambo, que é uma cor fria, e escurecer ele e esfriar ele também. Vou saturar ele agora para vocês verem. Mesma coisa, coloca um excesso lá em cima e desço saturando para ir conhecendo a variação de nuance nesse mesmo pigmento. E quanto menos tinta vai ficando no meu cotonete, quanto mais clarinho ele vai ficando no papel, é que eu vou vendo a base desse pigmento. Se ela é acinzentada ou se ela é avermelhada. Aí vocês vão perceber aqui, ó. Olha o que eu falei, olha como esse vermelho como esse marrom é mais quente, mais avermelhado. Mas você só percebe quando você coloca do lado de um tom frio. Tá dando pra ver bem aí do celular? Tá? Então, ó, olha a variação de nuance que esse mesmo pigmento me traz. Mais carregado, eu tenho aqui um marrom bem intenso. Não tão frio como esse, mas continua sendo um marrom intenso. Por isso que assim, eu classifico a grosso modo de castanho médio, mas ele pode ser chamado também de castanho escuro. O nome dessa cor é Universal, dessa cor é Jambo. Mas falando a grosso modo, eu posso classificar castanho escuro e castanho médio. Mas esse também é um castanho intenso. Muda que esse aqui ele é mais acinzentado e esse é mais avermelhado. Então aí não é fototipo de pele aqui que vai decidir. É a cor do pelo da cliente e a cor do resultado esperado. Se a cliente quer uma coisa mais marcadinha e ela tem um pelo mais frio, você pode usar essa. Se ela te fala, Dani, eu quero que vá um pouquinho pro marrom, ou fala pra você, eu quero um pouco de marrom, mas eu quero ela marcada, satura com esse aqui. Só você carregar um pouquinho mais. Mas se ela quiser menos carregada, olha só. Se você não carregar muito, você tem um tom de marrom médio avermelhado. E aqui você tem um tom de marrom médio acinzentado, mais frio, tá? Agora eu vou fazer aqui embaixo a mistura dessas duas cores. Vamos lá.
Isso aqui é a que eu mais gosto de usar, tá? Eu acho essa mistura super, super coringa. O universal com o jumbo, que seria a mistura do castanho frio com castanho quente. Essa é uma mistura que eu acho coringa, porque eu consigo usar em quase todas as clientes, desde que não vá muito para casa do loiro, do castanho muito claro, mais loiro, um marrom mais queimado, desde que não vá muito para esse lado, eu consigo usar. Olha aqui, a mistura desses dois, olha o tom que dá. Você percebe que não é um tom tão frio como esse, nem tão avermelhado como esse, olha só. Dá um marrom intenso, meio neutro. Tá dando pra ver daí, Ana? Dá. A diferença de cor? Dá. Dá pra ver? Sim. No saturado fica um pouco claro, mas dá pra ver sim. Os três têm diferença. Vocês percebem a diferença? Então vocês percebem um marrom intenso aqui. E aqui ele já tá bem, como que eu posso falar? Proporcionado. Eu usei a mesma proporção. O tantinho que eu peguei nesse, eu peguei nesse. Agora, digamos que a pessoa quer um tom assim, neutro, que ela fala pra você assim, eu quero um castanho escuro, mas eu não quero que nem fique marrom, nem fique também muito acinzentado. Você vai avaliar o tom do pelo dela. Se você achar que você pode ter um castanho intenso marrom, aqui, que ela quer nem tanto isso, nem tanto isso, você dá isso aqui. Se ela fala, eu quero um pouquinho marrom, mas eu quero bem intenso, você não pode usar esse sozinho, porque ele não é muito intenso, mas ela quer intenso, certo? Mas ela não quer avermelhado. Então, o que você faz? Você coloca esse junto com esse. Ela quer uma cor intensa, que seria esse marrom intenso aqui, que é a mistura dos dois, mas ela não quer que fique avermelhado. Então, faz a mistura. Mistura, só que aí na proporção você usa mais desse. Só uma gotinha desse para dar essa intensidade aqui, ó, pro marrom. Estão vendo a diferença? Então, com dois pigmentos aqui a gente já tem 3 cores. Aqui a gente podia fazer mais uma infinidade de cores mudando a proporção. Deixa eu fazer agora a mistura desse, usando mais do vermelho, só pra vocês verem uma coisa. Pessoal do teu Facebook. Esse dá pra tirar o... Tá conectado no meu Facebook? Galera do meu Facebook, que conectou agora, acho que conectou atrasado um pouquinho. Eu entrei primeiro no Instagram, mas... Tamo junto aqui, todo mundo. O que, Ana, que você falou? O filtro, depois que a gente escolhe colocar na live, dá pra tirar? Não dá. Porque tá ruim a imagem? Atrapalha um pouquinho de ver as cores. Oh, caramba, não pensei nisso, hein? Mas pelo Facebook tá legal. Ah, tá sem filtro, né? Verdade. Ó, vou fazer agora uma mistura pra vocês verem do castanho escuro com castanho médio, com uma proporção maior do castanho médio. Vou botar bem aqui nesse cantinho. Uhum. Já fica salvo. Pode ver. Sim. Pelo computador eu compartilhei com bastante grupo. Mas compartilhei pelo meu perfil, né? Olhem só, coloquei aqui nesse cantinho. É bem pouca a diferença agora, não é muita. Ele continua intenso porque foi a mistura de 2 marrons, de 2 castanhos, só que eu usei uma proporção maior. Na verdade, eu coloquei do lado errado, eu usei uma proporção maior do claro e coloquei do lado desse aqui, era pra me ter colocado aqui. Mas enfim, ó, pra vocês verem que não muda muito, só que aqui embaixo, na saturação baixa, aqui que é no final, onde você carrega menos, você percebe que esse daqui é mais quente, levemente mais aquecido, ó, menos acinzentado. Agora desse lado aqui, eu vou fazer o inverso, a proporção maior desse aqui, só pra vocês acompanharem também. Agora vocês percebem bem frio, ó. Nada de vermelho, porque eu usei a mistura desses dois com um frio de proporção maior. Então, ó, bem frio, um pigmento nada avermelhado. Intenso, mas nada avermelhado. Então, aqui com 2 cores, a gente já fez 5. Fazendo misturas
e mesclando as proporções. Vocês entenderam? Entenderam que esse tom aqui, sozinho, eu posso usar em pele morena, negra. Misturado, eu posso usar em pele morena, morena escura, morena clara, moreno médio. Meu tom de pele eu posso usar. Esse sozinho, se eu quiser uma sobrancelha mais marcada. Se eu não quiser o meu tom, morena média. Se eu não quiser muito marcado, eu posso usar misturado. Se eu quiser levemente avermelhado, eu vou usar mais vermelho e um pouquinho do intenso, porque eu sou morena e preciso de um pigmento de base escura, mas eu quero levemente marrom, e se minha sobrancelha permite ser levemente marrom, eu uso uma proporção desse aqui maior. Mas se eu quero nada de marrom, não quero muito intensa, então não uso o intenso, o escuro sozinho. Misturo com o médio, porém eu uso uma proporção maior do mais escuro, porque eu não quero nada avermelhado. Ficou claro essa parte pra vocês? Tá ficando claro, Ana? Me ajuda aí, comenta aí se acha que tá alguma dessa parte aqui ficou alguma dúvida, que agora eu vou pular pro castanho claro e louro. Um quente e um frio, a mesma coisa que aqui. Porque aqui eu falei de castanho, né? Falei de base castanha, que é a base marrom. Aí eu falei o quê? Frio, quente, misturado. Então eu falei de castanho escuro, castanho médio, castanho frio e castanho quente. Tem algum risco da gente tipo, colocar e fazer uma sobrancelha, você aplicou ele puro e ele mudar a cor na pele? Tem algum... Deu aplicar puro? De alguma forma, e como mudar, modificar na pele? Isso. Qualquer pigmento desse, utilizado puro, sem mistura, qual que é a possibilidade dele poder alterar o tom na pele? Pesar demais a sua mão. Qualquer um deles, qualquer pigmento, se você afundar demais a sua mão, se você tiver muita agulha para fora do pigmento, do seu dermógrafo, você pode alterar a cor do pigmento, sim. Isso em qualquer tom. Você pode usar o louro mais claro, o marrom mais light que tem, e deixar ele muito, muito intenso se você pesar demais a sua mão. Isso é um fenômeno natural que acontece com os pigmentos quando ele alcança a camada errada da pele. Se você vai onde não deveria, ele automaticamente, além de expandir o seu fio, migrar para onde não deve ir, ficar um fio grosseiro, ele muda, altera o tom também, fica mais escuro, tá bom? Quando as sobrancelhas ficam coloridas, geralmente porque não é a culpa do pigmento. Ah, não. Daí se ela alterou a cor de mudar o tom pro mais avermelhado ou mais esverdeada. Isso. Tá. O que pode acontecer? Que aconteceu se uma pessoa escolheu um marrom e a sobrancelha da pessoa ficou rosa, por exemplo, ou vermelha ou laranja? Provavelmente esse pigmento não vinha pronto, ela tinha que proporcionar. Ela tinha que fazer o quê? Ela pegou um marrom e colocou num fototipo de uma pele quente, que tende a avermelhar com facilidade. Ela colocou um marrom que era muito quente e ela não colocou verde. Ela não misturou um pigmento verde puro ali. Você tem que colocar uma gotinha de verde nesse pigmento para fazer o quê? Neutralizar ele, deixar equilibrado, nem tão quente, nem tão frio. Você neutraliza fazendo o uso do vermelho na proporção certa, ou laranja e verde junto. Assim você não corre o risco. Aí o inverso, digamos que a pessoa fez uma sobrancelha e ela ficou azul, ou verde, ou cinza. Aí o que ela fez de errado? Ela escolheu um pigmento que daí tinha muito verde e ela não misturou um laranja ou um vermelho. E provavelmente essa pele era fria, que já tende a acinzentar o pigmento. Isso acontece também mais com os pigmentos que são inorgânicos, à base de dióxido de carbono. Eles tendem a acinzentar e azular um pouco mais. Então, se ele não vem pronto, já essa mistura equilibrada, você precisa equilibrar. Tem marcas hoje no mercado que ainda não vem pronta, tá? Mesmo essas que eu tô falando pra vocês, que já vem prontinha, vocês conseguem perceber que na mistura do pigmento, a proporção de vermelho, verde, azul é diferente. Por exemplo, esse que é mais frio, ele provavelmente tem menos laranja e vermelho. E esse já tem mais. Esse aqui tem mais verde, por isso ele dá essa nuance esverdeada, meio acinzentada de fundo. Então, se você colocar o pigmento frio
numa pele fria. Não é que ele vai ficar verde, mas quando ele degradar com o tempo, ele pode ficar levemente acinzentado, tá? Isso é natural, mas você pode misturar uma pontinha desse aqui. Você não precisa misturar diretamente o vermelho ou o laranja. Pode também, mas você pode pôr uma pontinha desse marrom aqui, só para equilibrar. Ele já vem equilibrado, como eu tô falando. Não precisa necessariamente fazer essas misturas mais. Mas normalmente o que acontece de maior erro hoje na escolha do pigmento é errar nisso, na proporção das bases. Não escolher um pigmento com muita base verde, que não vem pronto, não colocar vermelho nem laranja e aplicar numa pele de fototipo fria, numa pele morena que já tende a cinzentar. Acho que era isso a dúvida? Sim. A Ana, ela fica aqui, gente, fazendo dúvidas que seriam as dúvidas possíveis de vocês. Ela é leiga no assunto, então o que é legal é porque, como ela não sabe, o que gera de dúvida pra ela pode ser a dúvida de vocês também. Então, quando ela pode, eu peço pra ela tentar acompanhar as lives e me fazer pergunta, porque às vezes vocês não perguntam e não sei, ou às vezes por timidez, ou às vezes é uma dúvida dela que pode tirar a dúvida de muita gente também. Que às vezes vai assistir essa live depois, em forma de vídeo no YouTube ou aqui no meu perfil, e pode ser a dúvida de vocês. Então, às vezes eu pergunto pra ela se ficou claro e tal, mas é porque ela dá esse help aqui, tá bom? Ficou claro, Ana, essa parte? Ficou. Quanto tempo de live já? 40 minutos, uau! Caraca, esse tempo voa. Eu falo que 1 hora de live não é nada. 30, né? 30. Ninguém acredita em mim. 30? 30. Ah, é porque não começou em ponto, né? Eu sempre confundo. Agora vamos falar dos mais claros, dos pigmentos mais claros. Tem gente que acha também, outra coisa que eu quero falar, que o pigmento quanto mais claro, mais quente. Não necessariamente. Claro que o pigmento, quanto mais claro, mais light ele vai ficando, indo mais pro loiro, menos azul ele tem. Mas isso não significa que ele não tenha verde, que também esfria o pigmento. Porque o azul é o intenso, né? Que muitas camadas vira preto. Então, quanto mais light o pigmento, menos pigmento azul ele vai ter. Só que o verde também é um pigmento, um tom que esfria o pigmento. Então, quanto mais claro, não necessariamente mais quente. Então, eu trouxe a prova disso, que eu trouxe 2 pigmentos bem claros de marrom, que eu posso chamar de 2 tons de loiro, que tem um quente e um frio. Inclusive um mais claro e mais frio. Vou mostrar pra vocês que eu trouxe um louro médio, que nessa marca aqui ele leva o nome de Ombre 2. E trouxe um louro claro, que leva o nome de Blonde Light. É mais claro do que esse, só que é mais frio. Só pra desmistificar isso na cabeça dos profissionais que acham que quanto mais claro, mais quente. Que pra conseguir cores frias precisa escurecer. Não necessariamente, tá? Então, algumas clientes me procuram e falam assim: eu quero um tom de loiro, porque meu cabelo é loiro, minha sobrancelha é loira, mas eu não quero que fique avermelhado. É possível? É possível. Vou mostrar agora como escolher um pigmento de loiro sem deixar quente, sem deixar pro marrom e deixando pro marrom também. Vou pegar esses aqui. Então, eu vou chamar esse daqui, esses 2 tons de marrom, eu vou chamar um de marrom médio e um de marrom claro, que pode, a grosso modo, também a gente chamar de louro médio, louro claro, marrom médio, marrom claro, tá? Mas o nome deles, como eu falei, é Ombre 2 e Blonde Light. Então, vamos chamar de marrom médio e marrom claro. Marrom médio e marrom claro. E depois vamos ver as misturas deles também. Eu gastei 30 minutos pra falar dos primeiros 2, vai ser mais 30 dos outros 2, certinho, né? Eu já deixei pronto aqui. Vou começar com o marrom médio, a saturação do marrom médio, pra vocês verem. Ó, saturei o marrom médio, vou mostrar pra vocês, já bem mais avermelhado do que os castanhos, olha só.
Por isso que eu classifico ele na família dos marrons e não de castanho. Eu não chamo esse aqui de castanho, porque pra mim o castanho ele é mais intenso do que um tom marrom, né? Então aqui seria um marrom médio. Eu falei que o castanho a gente poderia chamar ele de castanho médio ou marrom médio, né? Esse aqui porque ele é levemente avermelhado, tá? Mas eu prefiro chamar de castanho. Até escrevi castanho escuro, castanho médio aqui. E aqui marrom médio e marrom claro, que eu vou saturar agora. Mas só concluindo esse daqui, ó, vocês percebem que a variação de nuance aqui nesse mesmo pigmento. Eu tenho ele um marrom mais intenso, aqui, podendo variar e chegar num marrom bem clarinho, com uma nuance bem avermelhada aqui. Porque eu já tô bem dentro da casa do marrom. Não é possível utilizar esse pigmento sozinho numa pele negra de pelo escuro. Ou numa pele morena, como a minha, com pelo escuro, meu pelo é bem preto. Então usar isso daqui, eu tenho uma base muito vermelha, não ficaria legal, porque aqui eu tenho marrom, pouquíssimo tom aqui, pouquíssimo pigmento verde ou azul aqui nessa composição, muito laranja, muito vermelho, que resultou numa tonalidade bem marrom. Agora eu vou fazer a saturação do claro, do Blonde Light, para vocês verem. Que eu falei que é o louro, né? Que a gente pode chamar de louro ou de marrom claro. Mas deixa eu mostrar pra vocês uma coisa que eu queria falar aqui. Esse aqui, eu tenho isso aqui. Ó. Agora, olha o marrom claro. Marrom claro aqui, ó. Esse aqui mais quente, mais avermelhado. E esse mais frio. Eu não sei se vocês vão conseguir identificar exatamente, ver a diferença. Não sei se tá dando pra ver a diferença. Tá gostando de... Mas você percebe que esse aqui, ó, ele tem mais verde na composição. Por isso ele é mais frio, ó. E apesar dele chamar Blonde Light, que seria um louro claro, mais claro do que esse, ele é mais frio. Então, esse negócio de achar que não dá pra fazer pigmento loiro, que não seja avermelhado, é aqui, ó. É possível, tá? É possível, essa é a prova aqui, ó. Um pigmento loiro, frio. E se misturado aqui eu consigo equilibrar. Se ela quiser levemente marrom, eu não preciso usar esse puro. Eu posso ter um loiro, colocar esse aqui, ter uma base loira e uma gotinha desse aqui, ó. Só pra dar um fundo marrom. E continuar na casa do loiro. Dar um fundo vermelho, aliás. Então, ó, aqui eu tenho um marrom médio e um marrom claro. Aqui um marrom quente com muito vermelho. E um marrom frio com mais base verde. Perceberam? Agora eu vou fazer a mistura dos dois. Agora eu vou imaginar na mesma proporção, só pra vocês verem. A mesma proporção desse, eu vou colocar bem aqui pra vocês verem. Ups. Olha só, a mistura nem tão vermelho, que é esse, quente, nem tão frio. Eu tenho um louro aqui, ó, um marrom intenso, mas não tão quente, nem tão frio e nem tão escuro como esse aqui, ó, que foi aquele primeiro. Ó a mistura dos castanhos. Como dá um marrom muito mais intenso, um castanho, uma coisa mais escura. Olha esse. Mais leve, ó. Percebem que é mais amarronzado mesmo. Mas aqui ele não tá indo nem muito pro vermelho, como esse aqui. Olha esse saturado, como é mais vermelhado. E nem muito nem tão frio, ó. Tá um marrom intenso, médio.
pro claro. Aqui, a gente tem um castanho intenso, ó. Naquela primeira folha, tá? Então, agora, vamos dizer que vocês receberam uma cliente que ela fala o seguinte, eu quero um tom que vá pro loiro, meu pelo é claro, meu cabelo é loiro, acinzentado, eu quero uma leve nuance de marrom, não quero muito frio, mas eu não quero que fique avermelhado demais. Olha só o desafio. Ela quer um tom de loiro, certo? Que seria um desses dois aqui. Você não trabalha com uma infinidade de cores, você tem só 4 pigmentos. Vamos seguir a linha do começo que a gente falou, você só tem 4 pigmentos. Então, se ela é loira, você tem 2 para escolher, trabalhar, misturar, só mudar as proporções. Ela é loira, ela quer um tom frio, porque o cabelo dela é acinzentado, mas ela gosta da nuance marrom, mais quente, só que ela não quer que fique avermelhado. Então, o que a gente vai fazer? Nossa base vai ser o loiro acinzentado, porque é o fundo do pelo dela. E a gente vai misturar um pouquinho da nuance quente, para dar aquele fundo de marrom que ela quer pro loiro dela, só que sem deixar avermelhado. Se eu usasse esse aqui como base e colocasse um pouquinho desse, a minha base seria avermelhada demais. Ela quer uma base acinzentada. Então, eu vou colocar só uma pontinha para dar a nuance marrom que ela quer. Então, agora eu vou fazer essa mistura aqui, mais desse, com um pouquinho desse, e vou colocar aqui o resultado para vocês verem. Então, vou pegar um cotonete novo aqui. Então, ó, seria mais do acinzentado, que seria a minha base. Então, eu pego mais dele no meu cotonete. Quando vocês forem brincar aí de saturação na folha de vocês, não precisa ficar fazendo mistura. Pega mais no cotonete de um e dá uma sujadinha no outro. Um pouquinho. Menos do mais marrom. Eu vou colocar embaixo do marrom claro cinza, que é o que eu tô usando como base. É o que eu tô usando mais mistura. E daí eu vou fazer a saturação aqui. Gente, eu tô explicando aqui nessa aula, nessa videoaula, nessa live, como simplificar a escolha de pigmento, tá? Porque hoje eu vejo muitas marcas vendendo muitas cores e eu acho que isso dificulta muito a vida dos profissionais, principalmente quem tá começando. Porque aí você vê uma infinidade de marrom, uma infinidade de castanho. E aqui eu tô mostrando pra vocês como com 4 cores você consegue fazer um monte de cor. Como fica fácil você escolher e simples, muito simples de você definir. O que é quente, o que é frio, trabalhar a proporção e é isso. Então, ó, agora eu fiz essa mistura, olha aqui a diferença. Eu misturei essa base como esse tom acinzentado como base e coloquei um pouquinho do avermelhado. Olha só que bonito que ficou esse tom. Você percebe que ele fica um marrom neutro? Olha só. Nem tão cinza, nem tão avermelhado. Olha só. Um marrom neutro. Aqui você consegue fazer uma loira que queira um marrom que não fique muito vermelho, nem muito cinza. Não é tão intenso quanto esse, que eu usei a mesma proporção desses dois. Ele continua sendo um loiro, um marrom, mas tá mais light, mais leve, ó. Agora, se eu fizer essa mesma mistura com uma proporção maior do marrom quente, no caso esse aqui, a gente vai resultar aqui no marrom mais avermelhado, que é para aquelas pessoas que têm um pelo mais marronzado, um cabelo mais de fundo marrom, uma pele mais morena e fala, eu quero dar esse fundo bem marrom, eu gosto do marrom, aí você vai usar esse aqui. Por que não usar ele puro? Se você quer aí ir para casa do loiro, mistura um pouquinho desse, só que dá a nuance mais marrom usando esse aqui como base. Então, de novo, com 2 cores, a gente vai ter 5 cores, tá? Vamos fazer agora essa outra mistura, de proporção diferente. Mais do vermelho. Vou ter que pingar aqui um pouquinho mais, porque já acabou do meu potinho. Ana, tá cheia de dúvida aí? Tá ficando claro? Agora tá. Tá ficando claro, gente? Gigi, você que tava acompanhando aí com detalhes, galera que tá aqui acompanhando com detalhes, tá ficando claro? Tá ficando alguma dúvida aqui de cor quente, cor fria?
O que é mistura, loiro, castanho. Tá dando pra entender? Tem a galera do Facebook também que tá conectada. A galera do Facebook tá rolando pergunta aí que eu não tô vendo. Se tiver alguma pergunta aí, alguém me passa. Eu acho que tá desativado as perguntas. Tá desativado os comentários? Eu acho que comentários. Mas a Irene Raso tá assistindo. Tem a galera. Tem a Joelma. Beleza, Juliana, galera do Facebook. Tá tem no a meu galera Facebook ou no seu? No seu. No meu, legal. Então, agora vamos fazer uma mistura de marrom usando a proporção maior do avermelhado. Que seria este daqui. Já confundi todos os potinhos aqui, gente. Ó. Aqui, ó. De novo, vocês percebem que se colocar aqui, ó, do lado do que a gente usou puro, ele, ó, olha a diferença. É bem pouca a diferença, às vezes olhando assim por a tela, você pode achar, tipo, que não tem muita diferença. Por isso que eu sugiro você fazer isso aqui na sua casa. Brincar de saturação com seus pigmentos e avaliar com detalhe que um pouquinho, uma gotinha a mais, uma gotinha a menos faz diferença. E muda sim, vê se na tela tá dando pra ver a diferença. Do quanto de cima tá mais vermelhado e o de baixo tá menos, ó. Se eu falar, dá no mesmo eu usar esse sozinho ou eu usar ele misturado. Percebem, ó? Eu tô colocando mais assim porque tem a câmera do Facebook ali que também tá gravando. Então, ó, percebe que aqui eu continuo tendo um marrom, continuo tendo aí a família dos loiros, ó. Só que não tão quente. A cliente quer marrom, ela quer avermelhar levemente. Não chega, a gente, se você falar para um cliente que não tem entendimento do que é cor quente e cor fria, você usar a palavra avermelhado, ele vai falar, não quero. Então, você pode chamar de marrom mais intenso e marrom menos intenso. Isso seria o marrom mais quente e o menos quente. Porque se você fala para o cliente vermelho, ele pensa já num rosa, na sobrancelha dele laranja. Então, às vezes, tem que ter cuidado com os termos também que a gente usa na hora de falar com o cliente. Então, se ele quer um tom de loiro, um tom de marrom, intenso, não acinzentado, mas ele não quer que fique avermelhado também, muito marrom. Aí você usa mais desse aqui, usa esse como base, coloca só uma pontinha desse para equilibrar. É possível usar os dois sozinhos, mas a gente pode ter uma variação de tom fazendo uma mistura deles. Então, de novo, a gente tem 5 tons com 2 pigmentos. Ou seja, aqui, nessa aulinha básica, simplificada de escolhas de pigmento, a gente com 4 tons fizemos 10 cores, né? Fizemos 10 cores e conseguimos atender desde pele. Eu vou colocar do lado para vocês verem. Acho que assim vai dar pra ver melhor a diferença de nuance de cada uma. Porque às vezes você vai olhar, você vai falar, tá tudo a mesma coisa pra mim. Mas olha aqui. Olha só como aqui eu tenho castanhos mais intensos, aqui eu tenho castanhos mais lights, cores mais avermelhadas, com menos proporções de verde, menos azul porque não tá tão intensa. Olha só. Então, a base deles são a mesma. Mudamos as proporções, certo? Então, eu trouxe isso hoje de uma maneira muito resumida sobre escolha de pigmento e muito simplificada, tá? Pra tirar esse monstro da cabeça dos profissionais, dessa dúvida na hora de escolher a cor. Uma coisa também que eu gosto sempre de pontuar nas minhas lives, que eu falo sobre escolha de cor e pigmento, na dúvida, sempre opte por o menos. Escolha sempre a cor mais clara. Se você tá com dúvida, você quer trabalhar na casa dos castanhos, você pegou uma morena média, você quer ir na casa do castanho, mas você tá com dúvida se você já vai direto no intenso ou se você vai no médio. Você sabe que ela não quer uma nuance avermelhada, mas você tá com medo de colocar muito escuro de cara. Você usa o escuro misturado com o claro. Se ficar muito claro, no retoque você escurece. No retoque você usa esse aqui puro, o castanho escuro puro. Por quê? Já que esse trabalho pode ser realizado em 2 sessões,
não sobrecarrega demais na escolha do tom na primeira sessão, porque a cliente pode assustar e na sessão de retoque pedir para você clarear. Isso é muito difícil, né? Mais fácil é o caminho contrário. Ela achar muito clarinha e você ter que escurecer. Isso é o caminho correto. Tem profissional que prefere já optar com pigmento mais intenso na primeira sessão. Para quê? Para evitar a sessão de retoque. Eu não trabalho desse jeito. Eu acho que eu consigo passar mais segurança pro cliente, deixar ele mais à vontade de ir se acostumando ali com aquela cor, se eu escolher a cor mais natural, mais clarinha na primeira sessão. Por quê? Porque ele tem a oportunidade de escurecer na sessão de retoque. Dessa forma, o cliente teve tempo de se olhar, de se adaptar àquele desenho, aquela sobrancelha que às vezes ela nem tinha. Então, eu deixo ela mais confortável, né? E com menos possibilidade dela achar artificial. Eu prefiro trabalhar desse jeito. Daniele, tem profissionais que preferem evitar o retoque. E mesmo assim, gente, se você utilizar, alcançar a camada certinha da pele, tiver o peso certinho da mão, a quantidade de agulha ali, o diâmetro de agulha para fora bem exato, preciso, você tiver fios fininhos, ainda assim você pode evitar uma sessão de retoque escolhendo a corzinha mais clara, porque a cliente pode ser uma pessoa que gosta do mais natural e na hora de escolher, você optou pelo mais claro e para ela ficou ótimo. Aí, se você tivesse escolhido mais escuro, ela podia falar pra você, eu achei muito, muito artificial, eu achei demais, como faz pra clarear? Isso é muito difícil, né? Então, ainda assim, mais de 50% das minhas clientes não retocam. Mais de 50% fala, gostei, não quero fazer o retoque, porque eu acho que já tá ótimo, tá natural, não quero mexer. Isso porque eu escolho trabalhar sempre com mais claro. Sempre com mais claro, porque ela tem a oportunidade de escurecer no retoque. Eu não posso pensar em querer evitar o retoque, porque esse procedimento ele pode ser feito em uma ou em 2 sessões. Depende do cuidado, do tipo de pele, do gosto da cliente, da segurança ou insegurança que ela tá. Se ela tá muito insegura, eu vou optar por um mais clarinho ainda, para trabalhar isso nela. Então, na hora de escolher o pigmento, vale o conhecimento, o estudo de cores, vale. Mas vale também o bom senso demais. Tá? De não sobrecarregar, de parar, pensar, trabalhar o seu feeling ali. Deixa eu avaliar aqui direitinho se esse fundo desse pelo tem marrom, não tem. Perguntar, conversar com a cliente, entender o que ela quer, qual que é a expectativa dela. Você percebe que ela quer uma sobrancelha mais carregada, então daí não precisa ser tão clarinho, tão pro natural. Você já percebe, ela fala, não, eu quero que apareça, eu quero que fique bem marcada, eu quero um ar bem sensual e tudo mais. Você já entendeu que você não vai. Se você for por clarinho, daí você vai ter uma cliente insatisfeita. Não é nenhuma questão de segurança ou não. Por isso também, outro ponto importante é conversar, né? Dialogar, entender o que a cliente está esperando daquele atendimento, qual que é a expectativa dela. Então, vale o conhecimento, como eu falei de novo, mas vale também o bom senso do profissional na hora de escolher os pigmentos. E eu acho que é isso. Tem alguma dúvida que ficou? Gente, vocês ficaram com alguma dúvida com relação a isso? A escolha de pigmento, tom, sobre os castanhos, marrons. Não sei, acho que eu tentei ser direta e simplificar e não deixar dúvida, né? E também pensar que nem todo profissional é obrigado a começar com 15 cores, né? Você pode começar com 4, mas se você quiser também trabalhar com 15 e evitar esses mixes aqui, você pode. É uma escolha. Eu tenho mais cores do que só essas 4. Ó. No vídeo de quinta-feira, lá na resenha, eu vou mostrar as outras cores. Eu tenho mais, mas o que eu quis mostrar pra vocês é que é possível trabalhar com 4 cores. Você vai ter que fazer misturas e ter bom senso ali e trabalhar nas proporções. Mas é possível. Se você tá começando e fala, não tenho condição, vou gastar uma fortuna em pigmento. E principalmente pigmento bom, pigmento que custa um pouco mais caro. Se você pensar, eu escolho trabalhar com mais variedade de cores usando um pigmento médio, de média qualidade, ou eu ter poucas cores e um pigmento de maior qualidade, mais caro.
eu sugiro você ter poucas cores, mais qualidade no seu pigmento. Daí você busca mais conhecimento em cores. É só você entender mais sobre isso, assistir essa aula aqui várias vezes, voltar, reassistir, que você vai entender e você vai aprender a trabalhar com poucas cores. Se for de qualidade o seu pigmento, você tem mais chance de ter uma cliente satisfeita. Basta você ter conhecimento e bom senso na hora de fazer a escolha da tonalidade certa. Agora, se você trabalha com pigmento que não é de qualidade razoável, daí você opta em ter 15 cores lá, uma gama imensa de variedade de cores, a chance de você ter uma cliente não tão satisfeita é maior nesse ponto. Você facilita você só facilita a escolha na hora do tom. Mas no resultado, na qualidade do seu trabalho, vai ser diferente. Eu acho que vale muito a pena você ter pigmentos bons, escolher pigmentos bons e menos variação de cores e aprender, entender mais sobre cores, como misturar elas, mesclar e trabalhar com pouca cor e ter muita nuance, tá? Então acho que foi isso. Alguma dúvida? Diga. Uma pergunta. Se entre quem trabalha com tebor e o dermógrafo, se tem alguma diferença entre os pigmentos orgânico e inorgânico? Não em questão de orgânico e inorgânico. Quem trabalha com tebor e quem trabalha com dermógrafo. Qual que é a diferença na hora de escolher o pigmento? É a textura do pigmento, tá? Para o tebor, que são as lâminas, o pigmento tem que ser mais denso. Quanto mais cremoso, melhor, porque senão a lâmina não segura. Você suja, porque no dermógrafo, a agulha tem o movimento de entra e sai. Quando você trisca no batoque, ela puxa pigmento e quando você fura a pele, ela deposita, ela implanta. Já a lâmina, ela faz isso de forma manual. A gente fala que faz a implantação manual do pigmento. Então você precisa sujar a sua lâmina e na pele implantar o pigmento. Se o pigmento ele é muito ralo, ele não é denso, quando você suja a lâmina, ele escorre. Não vem pigmento para você depositar na pele. Então, se você trabalha com tebor e com lâmina, você precisa de pigmentos mais densos, mais cremosos. Se você trabalha com dermógrafo, tanto faz. Pigmento mais líquido ou mais denso. Se o pigmento for muito, muito pastoso, quase que uma massinha que tem alguns, pode ter dificuldade na hora do dermógrafo sugar. Então, daí existem os diluentes, que as marcas vendem para você solidificar o pigmento, deixar ele mais líquido um pouquinho. Se ele for muito pastoso para você trabalhar no dermógrafo, você pinga umas gotinhas de diluente e deixa ele mais líquidozinho para trabalhar no dermógrafo. Só essa diferença. Então, se você trabalha com as duas técnicas, você vai ter que ter diferentes texturas de pigmento. E se você trabalha com o tebore, o ideal é que seja um pigmento mais cremoso. E se você trabalha com dermógrafo, um pigmento mais líquido ou não, desde que não seja tão pastoso. Se for, você tem que ter um diluentezinho para ali diluir se for necessário, tá? Outra pergunta? Tem. Vamos para a Ana, das dúvidas, das perguntas, dos últimos minutos. Ó, no caso de já ter usado na sobrancelha um pigmento mais escuro, é possível clarear com outro pigmento? Tice, pigmento não clareia pigmento, a não ser que seja utilizada uma técnica de camuflagem, que não é nem neutralização e nem laser, nem despigmentação. É uma coisa que está no meio, é camuflagem. É fazer o quê? É usar um pigmento quase que bege ou cor de pele, para tentar como um corretivo. Quando você pega um corretivo e coloca em cima de uma mancha escura e dá uma neutralizada na mancha, você vai pegar um pigmento no tom da pele daquela cliente, ou fazer uma mistura e chegar no tom da pele da cliente e tentar neutralizar. Aí você pode usar esse pigmento diluído em água para não ficar com uma cara de corretivo, né? Você não vai pegar a cor de pele e passar intensa e parecer que você passou um corretivo. Você vai diluir em água e também a técnica vai ser de pontilhismo, que a gente chama. Não é nem pixel de shadow e nem fio. É pontilhismo, seria um pigmento cor de pele diluído em água com técnica de pontilhismo. Aí a gente vai fazer uma camuflagem, meio que clarear. Não é que é clarear, não é essa palavra, porque a gente não pode falar que pigmento clareia pigmento. No sentido de você pensar assim, eu tô com um marrom escuro, se eu passar se eu fizer essa técnica, vai ficar um marrom médio, vai ficar um marrom claro. Não é isso. Eu vou como se fosse... Como que é a palavra que eu posso usar? Eu vou como se fosse neutralizar, disfarçar.
sabe? Disfarçar. Mesmo, você vai implantar. Camuflar, né? O nome é camuflagem. Eu não vou alterar o tom do pigmento, mudar ele de família. De um tom castanho médio e pôr um marrom. Eu posso escolher o marrom que eu quero ficar mais ali. Não é possível. Indo do escuro pro claro. Do claro pro escuro eu posso brincar à vontade. Mas do escuro pro claro não. Tá bom? É isso? Ficou claro? Conseguiram entender o que é possível fazer? Até algumas clientes minhas do Brasil, a Tícia é uma, que tão desesperadas lá, que não sabe o que fazer porque tá com a sobrancelha assim, ou assado, e foi em alguém que escureceu e agora quer clarear e me pergunta, Dani, o que fazer pra poder falar pro profissional. Então, basicamente é isso. Quem tem uma sobrancelha mais escura. Mas, o que eu aconselho? O que eu gosto de fazer? Se a sobrancelha tá escura e você quer mudar de tom, você quer clarear, pra você ter um trabalho bem feito e limpo, faz a despigmentação com laser e depois você faz aí, escolhe o tom que você quer. Ou você remove totalmente ou você remove parcialmente, pra daí você escolher o tom que você quer ficar, tá? Algumas peles, os pigmentos quando vão se degradando, eles vão alterando de cor também, como a Ana tinha falado no começo, por escolha de pigmento, por muito excesso de sol também é outra coisa. A pessoa tomou muito sol, às vezes o uso de algum medicamento com muito ferro pode alterar, porque o pigmento que usou era a base não era a base orgânica, tinha muito ferro na composição. Então, por vários fatores, o pigmento pode ter alterado de cor com o tempo. Daí, não recorra à camuflagem. Eu acho que o ideal é despigmentar, pra você ter um trabalho bem feito depois. Despigmenta com laser, e parcial ou total. Às vezes, uma sessão ou duas já tira bem o excesso e é possível daí você fazer uma outra sessão de fio bem legal, bem bonita. Então, acho que eu aconselho o laser nesse caso, tá? Gente, eu não tô conseguindo ver. Quem vê pra mim? Tá falando alguma coisa aqui. Tá vendo aqui, Dani? É hashtag volta Dani. O que a Tiz falou? Ela falou que ela tá Cagaram em mim. desbotada porque ela não fez mais. Ô, Jesus, tadinha, minha querida. Ô Dani, uma pergunta, entre orgânico e inorgânico, é só questão de escolha? Ou... Só questão de escolha, não existe certo ou errado na hora de escolher pigmentos orgânicos ou inorgânicos. Tanto faz, existe diferença na base. Os pigmentos orgânicos, como eu falei, são naturais, né? Orgânico já disse. É extraído a base deles de plantas, de ferrugem, coisas mais naturais, né? E os pigmentos não orgânicos são de bases mais metálicas. Carbono, metal, titânio. Então, tem cores muito boas aqui, tem cores muito boas, muito bonitas aqui. Qualidades dos dois lados, daí é só questão de gosto mesmo, tá? E também esse aqui tem o que é inorgânico, quando com o tempo ele satura, vai um pouquinho mais pro cinza, esse aqui um pouquinho mais pro vermelho. Acho que basicamente é isso. Alguém falou mais alguma coisa? Entendi. Não. Mais alguma dúvida? Acho que já deu. Passou de 1 hora a live, pra variar. Eu sempre passo uns minutos. Mas como eu também comecei o assunto uns minutinhos depois, né? Eu tava dentro, mas a gente segurou um pouquinho. Eu acho que é isso, gente. Eu espero muito que tenha, principalmente pros profissionais, que esse vídeo tenha clareado a mente na hora de escolher pigmento. Não achar que escolher o tom é um monstro e que você não precisa ter 20 cores diferentes, que você pode misturar. Tendo essa base, sabe? 2 tons de castanho, um quente e um frio, 2 tons de marrom ou loiro, um quente e um frio, você pode ter uma infinidade, fazer mais de 20 possíveis cores, misturando aí, juntando as cores e trabalhando na proporção, você pode ter nuances infinitas, tá? Então, é só pra clarear isso na mente de vocês, tá? Eu espero que essa aulinha tenha servido aí de ajuda e tirar desse monstrinho aí da cabeça dos profissionais. O que mais? O que a Tícia tá falando aqui, gente? Ajuda eu, que eu não tô vendo. Dani, amo você. I love you! I love you too, Tícia, querida! Eu amo todas as minhas clientes do Brasil que me esperam. Eu queria, como eu falo em todas as lives, né? Vou falar hoje de novo. Queria poder pegar um avião e chegar aí amanhã, mas é impossível nesses tempos. Mas prometo que quando eu for pro Brasil, vou tirar 1 semana só pra atender, né? 1 semana me falaram que eu vou ter que passar um mês pra atender todo mundo que tá me esperando. Eu vou ter que trabalhar um mês. Hashtag volta Dani.
Gente, é isso então. Eu vou encerrar a live de hoje, porque eu já passei de 1 hora aqui. Ela não vai ficar salva, né? Vai pro YouTube. Vai pro YouTube, não vai ficar aqui no meu Instagram. No meu Instagram, No né? Facebook. Vai ficar no Facebook. Na página do Facebook. Na página do Facebook, vai ficar lá também. E no meu canal no YouTube. Quem não se inscreveu, por favor, se inscreva, tá bom? Quem tá aqui bonitinho não se inscreveu no meu canal ainda, pode se inscrever. Tem um monte de vídeo técnico, de conteúdo, de videoaula. Muito, muito bom, tá bom? Então é isso, galera. Um beijo. Love you e bye e boa noite.